Olá, meninas e meninos! Vamos aprender um bloco aonde você vai ter inúmeras possibilidades de montagem? Você vai com este bloco, é um bloco simples, um bloco de 20 centímetros, mas que ele vai te dar muitas possibilidades de você fazer diversos tipos de trabalho, desde caminhos de mesa, mantas, colchas, frentes de bolsas, almofada, tapetes. Você pode usar esse bloco para infinitas possibilidades. E eu vou dar todas essas possibilidades para você. Então eu vou mostrar para você como você aplica esse bloco em todas essas possibilidades de montagem. O bloco é um bloco muito simples, é um bloco de 20 por 20, mas ele não deixa de ser muito técnico. É um bloco bem interessante porque ele é gostoso de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele tem muita técnica. Então é um bloco de 20 centímetros, 20 por 20. Dentro desse bloco eu tenho dois tipos de trabalho. Eu tenho o Forpet e eu tenho o Brave Word. Então são técnicas diferentes. Então para montar este bloco aqui, eu vou ter que ter duas células de Brave Word e vou ter que ter duas células de Forpet, que são 4 pedacinhos, certo? Com essas células aqui, somente com esses quatro células, eu consigo montar o bloco e com este bloco eu tenho todas essas opções. Dá uma olhadinha quantas opções de montagem eu tenho com este bloco. Viu quanta coisa? E você ainda pode criar mais montagens. Vou fazer um desafio para você. Crie montagens diferentes. Vá virando o bloco com a mão, brinque com o bloco, vai posicionando, monte pelo menos 4 blocos e depois vai girando ele na mão e crie infinitas montagens. E mais ainda, fotografe essas montagens e mande para mim, que eu vou adorar ver todas as suas criações. Faça com cores diferentes, façam utilizando outros tecidos e faça essas montagens diferentes, fotografe e publique nas minhas redes sociais e não se esqueça de me marcar. Me marque porque eu gosto muito de ver tudo que vocês fazem. Eu me realizo vendo a parte. Brasileiro é muito criativo, gente. Nós somos muito criativos. E eu tenho certeza que você também é capaz, não só de copiar, você é capaz de criar. Então eu estou desafiando você a criar montagens diferentes e mandar para mim, me marcar, porque eu vou ver, vou gostar e ainda mais, eu vou publicar nas minhas redes sociais dando os créditos a você. Não se esqueça, hein? Tô esperando. Então vamos lá. Para aprender é muito fácil. Vou ter que preparar. Deixa eu só deixar separado aqui para não me confundir. Vou ter que preparar células de Brave Word e células de Forpet. Para fazer um bloco, eu tenho que fazer 2 células de cada. Então eu vou dar as medidas para você montar um bloco. Se você for construir 4, você vai fazer este bloco repetindo 4 vezes. Toda a explicação das medidas para um bloco, combinado? Então eu vou deixar separadinho aqui o Brave Word. Vamos pensar agora no Forpet. Vou ter que montar 2 bloquinhos para fazer este trabalho. Vou precisar 2 células de Forpet. Para isso eu vou precisar, primeira coisa, eu vou pensar no bloco, de quanto que ele mede. Ele mede 20 centímetros. 20 centímetros ele está dividido por 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Então 20 dividido por 4, 5. 5 mais 1,5 de costura, 6,5. Lembra daquela dica? Toda vez que deixar a margem de costura, 1,5 centímetros. Então, 5 é a medida fechada, mais 1,5 de costura, 6,5. Então, vou precisar de 4 quadrados de 6,5 centímetros. 4 quadradinhos de 6,5 centímetros, que são estes daqui, olha. Este e este, tá? Eu vou tirar o bloco aqui para não confundir muito. Então, 4 quadrados de 6,5. Pegue esses pedacinhos, os quadradinhos, corte e reserve. Já deixa separado estes 4 quadradinhos de 6,5. Vou deixar aqui no meu canto separado. Vou ter que construir os triângulos agora. Então, se aqui ele mede 6,5, toda vez que eu for construir triângulo, aquela dica que eu sempre dou, 1 centímetro a mais. Então, aqui eu vou ter que cortar quadrados de 7,5
quadrados de 7,5 desta cor, quadrados de 7,5 desta cor. Quantos quadrados? 1, 2 quadrados. Porque metade, metade dá 1, metade, metade dá 1. Então, 1 mais 1 são 2. 2 quadrados de 7,5 verde claro, 2 quadrados de 7,5 verde escuro. O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma faixa de 7,5 por 15. Por que 15? Porque são 2 quadrados. Então, eu vou ter que cortar aqui e aqui. Então, eu corto 7,5 por 15 de tecido neutro. Tecido neutro não, desculpa. Tecido verde claro e tecido verde escuro. Risco 7,5 na parte central. Venho aqui, procuro na régua. Alinho a régua exatamente certo aqui e certo aqui. Certo com quanto? Com 7,5. Então, eu tenho 5, 6, 7,5 e aqui está a linha reta. Eu faço o ângulo de 90 graus aqui. Risquei. Já tenho 1, 2 quadrados. Aí eu venho e faço isso daqui, olha. Estou fazendo junto esses triângulos, tá? Poderia ter feito separado? 2 triângulos separados? Poderia. Mas eu faço costura em série, triângulo em série, que vai facilitar. Vim aqui, risquei essa diagonal, virei e risquei a outra diagonal. E vou passar uma margem de costura de um lado e de outro. Então, eu venho costurando aqui, paro, ó, venho costurando aqui, paro, levo a máquina para lá. Comecei a costurar aqui, passei, vim para cá. Aí, o que eu vou fazer? Vou cortar na parte central. Cortei. Poderia ter feito separado assim, dois quadrados, riscar diagonal? Poderia. Você poderia cortar todos os quadradinhos e riscando. Mas quando você faz costura em série, como é o caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz a costura em forma de zigue-zague. Eu fiz a costura em série, em sequência. O que você acontece fazendo assim? Você ganha muito mais tempo. Você produz muito mais do que você fizesse separadamente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Poderia ter feito 5 quadradinhos separados, riscado todas as diagonais? Poderia. Mas, se eu risco... Então, o que eu fiz? Eu risquei aqui, risquei aqui, risquei aqui, risquei aqui. E depois eu vou fazendo um zigue-zague. Olha aqui, eu tenho um zigue-zague feito nessa sequência. Aí, passei a costura de um lado, passei a costura do outro, eu venho e corto os 5 quadradinhos, para depois separá-los. Tem que cortar com tesoura ou posso cortar com cortador? Você pode vir aqui com a placa, e fazer isso daqui. E cortar. Cortei um. Quando ele está riscado, eu não estou nem posicionando na placa, estou indo pela linha. Aí eu venho e corto no meio, na linha de vértice a vértice. Pode cortar com tesoura? Pode. Pode cortar com o cortador? Pode. Veja que está mais fácil aí para você. E vai cortar todos eles, separando e formando os triângulos. Então, o que eu tenho aqui? Já tenho todos os meus pedacinhos cortados. Aquela dica que eu sempre dou, toda vez corte as pontinhas, que facilita ou você ganha tempo. Vem aqui e já tira as pontinhas do triângulo, que na hora que você for passar, você não vai ter que voltar e cortar novamente. Então, já está cortado, as pontas já estão cortadas. Sempre tem um lixinho perto. Aí você vem com a espátula. Se você passa a costura aberta, pelo direito você vem e joga do claro para o escuro. Se você faz costura fechada, aliás, você joga do claro para o escuro. Se você faz costura aberta, você abre as costuras e já passa ele com as costuras abertas.
Ambas as maneiras estão corretas. Ambas as maneiras não estão erradas. As duas maneiras, tanto passar costura fechada quanto costura aberta, estão corretas. Fez todos os triângulos. Deixa eu só me organizar aqui. Fez todos os triângulos, o que você vai fazer? Você vai unir com os quadradinhos. Lembra os quadradinhos, aqueles quadradinhos que nós reservamos? Que nós deixamos reservados? Você vai pegar os triângulos feitos e vai unir com os quadrados. Então, o que eu fiz? Uni o quadrado de 6,5 com os meus triângulos feitos. Fiz isso, uni o tecido preto com os triângulos, unir o tecido preto com os triângulos. O que você vai fazer? Você vai unir uma peça na outra. Você vai vir aqui e vai unir uma peça na outra. Lembrando que o tecido beijando o tecido vão ser o verde claro com verde claro. Então eu falo tecido beijando tecido. Então vai ser ponta do verde claro com ponta do verde claro. Vou colocar um sobre o outro. Eu passo costura aberta, então todos os meus estão com a costura aberta. Vou posicionar e vou montar o farpete. Venho aqui, alfinete na linha costurada, alfinete na linha costurada. Posicionou, passou uma costura. Passou uma costura, você vai ter o bloquinho montado com essa ponta bem certinha. E voltei e passei novamente a costura aberta. Vou preparar duas peças. Vou preparar duas peças para o bloco. Fez isso, reserva. Então, os nossos farpetes já estão prontos. Deixa ele reservado num cantinho. Então, voltando no nosso bloco. Os farpetes, que são essa célula e essa célula, estão prontas. Ficou faltando fazer agora o quê? A técnica do Brave Word, que são esses daqui. Então, para fazer a técnica do Brave Word, o que você vai precisar? Você vai precisar de 2 quadradinhos de triângulo de 7,5. Da mesma maneira como você fez o do farpete. A mesma maneira como você construiu aqueles quadradinhos do farpete. Esses daqui. Então, eu vou precisar, para cada célula, 2 quadrados. Vou precisar de 2 quadrados de 7,5. De tecido neutro, verde claro e verde escuro. Cortou o triângulo no meio, aí você vai ter as peças para fazer. Como eu tenho que fazer 2 células, eu preciso de 4 peças dessas. Então, por isso que são 2 quadrados. Porque cada quadrado eu tiro 2. Para uma célula, eu uso 1 quadrado. Então, eu preciso de 2 quadrados de 7,5 do verde claro e do verde escuro. Preparou os triângulos? Você vai ter que cortar os retângulos. Que para unir com estes triângulos, eu preciso de retângulo. Qual é a medida do retângulo? 6,5 por 9. Então, 6,5 da largura por 9. Uniu os retângulos de 6,5 por 9 aos triângulos. Observa aqui, na hora que você for unir, que a lateral do verde escuro é que vai ser unido junto com a base do verde claro. Como assim? Eu não estou entendendo nada que você está falando. Aqui, olha. Não tem a base do verde claro aqui? Então, aqui está o verde claro. A base da lateral dele vai ser na lateral do verde escuro. Você não pode unir no verde claro aqui, senão você muda a posição. Então, esta base aqui do verde claro tem que ser unida na base do verde escuro. Feito isso, você vai passar uma costura e vai unir aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Então, você vai vir, vai pôr direito com direito, direito com direito, passa uma costura aqui. Passou uma costura, ele ficou esta célula retangular. Vai ficar um retângulo. Olha, ficou um retângulo. Aí, o que você vai fazer? Você vai medir quanto deu no comprimento e na largura. Então, meça quanto deu aqui no seu e quanto deu aqui. À medida que deu, você vai cortar o seu tecido preto. O que é esse tecido preto? O tecido preto, essa célula aqui, eu vou tirar 2 células dessa, olha. Essa célula aqui, eu tiro 2 células dessa. Então, o que eu tenho que fazer? A medida deste preto aqui é exatamente a medida deste verde claro aqui. Posiciona ele e corte um retângulo da mesma medida. O meu aqui, no caso, ele deu 11,5
por 13,5. Mas eu sugiro que você meça o seu para ver quanto deu. 11,5 por 13,5 deu o meu. Aí o que eu vou fazer? Vou posicionar direito com direito, direito com direito, e vou pegar a minha régua de pet e vou colocar neste vértice aqui. Isso aqui é super importante. Neste vértice aqui e neste vértice aqui, olha. Neste vértice, eu vou até fazer uma bolinha aqui, que é o cruzamento da parte do triângulo. Neste vértice aqui com este vértice aqui. Vou vir e vou riscar. Risquei. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, olha, bem neste cruzamento com este vértice de cima. Posicionei e risquei. Aí você vai posicionar certinho os dois tecidos. Alfineta de um lado, alfineta do outro lado. Alfineta de um lado, alfineta do outro lado. E vai passar uma costura exatamente em cima da linha que você riscou. Vai passar uma costura exatamente em cima da linha riscada. Então, é dessa maneira que eu faço o Brave Word. Passei uma costura exatamente em cima da linha que eu risquei. Fez isso, ele tá costurado. Aí você abre ele, antes de cortar você abre e você veja se saiu a célula. Porque muitas vezes as meninas riscam em posição errada e na hora que, depois que corta que viu que estava errado. Então, antes de cortar, abre para ver se está certo. Porque se não estiver certo, você ainda tem a possibilidade de desmanchar sua costura e posicionar novamente. De um lado, abre o outro do outro lado. Então, se você observar, a ponta da célula vai ficar certinha, porque é onde eu fiz aquela bolinha, e a ponta da célula também vai ficar certinha do outro lado. Essa parte central aqui, ela é descarte. Então, eu posso vir aqui e cortar com a tesoura, ou eu posso vir aqui e cortar com o cortador. Tô procurando meu cortador. Vim aqui e corto com o cortador. Quando eu for cortar com o cortador, eu posiciono e deixo a margem de costura que eu tô acostumada. Então, eu tô acostumada a deixar 0,75. Deixei 0,75 de um lado e eu vou refilar a outra margem também para que fique com 0,75. Se você trabalha com meio, você deixa a margem de meio. Aquela mesma dica que eu dou, corta as pontas. Corta as pontas. E abre e você tem a célula do Brave Word. Tenha as duas células que você precisa para o Brave Word. Só fazer uma correção. Eu falei que para cada bloco você ia precisar de 2 quadrados de 7,5. Não, para cada bloco você vai precisar de 1 quadrado de 7,5, porque aqui eu tenho metade e metade. Então, para cada bloco eu preciso de 1 quadrado de 7,5 do neutro e 1 quadrado de 7,5 do verde escuro, para formar um bloco, não 2. Então, anota aí no seu caderno, faz essa correção. 1 quadrado de 7,5 verde claro, 1 quadrado de 7,5 verde escuro. Certo? Aí pros retângulos, essa parte aqui desse triângulo é aquele retângulo que nós cortamos. Este preto aqui é aquele retângulo maior que foi cortado. Feito isso, eu já tenho 2 blocos passadinhos, olha, passadinhos com o Brave Word e 2 blocos do Forpet. Agora é só montar o nosso bloco. Então eu venho aqui, olho no meu bloco, dá um print na tela aí, meninas. Dá um print na tela aí. Deixa eu só arrumar aqui a mesa para tirar para vocês printarem a tela de vocês. Dá um print na tela aí com o bloco. Marcou o bloco, viu o bloco e agora monta ele exatamente igual. Ou melhor, faz o seguinte, olha na tela aqui, pega o seu caderno, dica, pega o caderno quadriculado, desenha esse bloco no caderno quadriculado e coloca todos os esquemas de medida nele.
Aí você vai ter para sempre o seu bloco aí feito. Então, é uma delícia, você pega o lápis de cor, vai pintando, brinca com as cores, faz com cores diferentes. Então, desenha o bloco no caderno quadriculado, põe as medidas todas ali. Aí, quando você for montar o seu, você olha no seu caderno quadriculado e vai montar igual. Então, eu vou montar o Farpet, o Brave Word. O Brave Word e o Farpet. Dica para lembrar do bloco. Dica para lembrar do bloco. Linha inclinada de quadradinhos preto. Então, aqui, olha, linha inclinada de quadradinhos pretos. Extremidades com triângulos maiores em preto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou unir por faixas. Vou vir aqui, num passe de mágica, eu já tenho o meu costurado. Aí basta eu unir, costurei 2 e 2, depois eu venho aqui e uno na vertical. Aí aqui eu tenho que olhar pontos de encontro. Então aqui, observe que aqui eu tenho margem de costura aqui, margem de costura aqui, margem de costura aqui, margem de costura aqui. E o que eu faço? Eu ponho direito com direito. Primeira coisa eu faço essa marcação aqui. Alfineto. Sempre gosto de deixar a bolinha virada para fora. Vou vir aqui. Super importante essa marcação. Eu tenho margem de costura aqui e margem de costura aqui. Posiciono o alfinete na margem de costura e o alfinete na margem de costura. Posicionei corretamente, acerto e vira a bolinha virada para fora. A mesma coisa do lado de cá. A mesma coisa do lado de cá. Posicionei. A mesma coisa na margem de costura do lado de cá. Acerta direitinho com a mão, vai para a máquina e passa uma costura reta, passando, aqui tem que passar, nessa parte aqui, é super importante, na hora que você vem vindo com a máquina, a agulha tem que bater bem aqui nesse cruzamento, para que não coma a ponta do seu bloco. A hora que você tirar na máquina, você vai ter o bloco feito certinho. Por isso é importante esses encontros aqui, porque na hora que você alfinetou e a máquina passou bem em cima da onde você fez o alfinete, que você fez o cruzamento com o alfinete. Aí, o bloco pronto é só olhar todas essas montagens e criar o seu trabalho, a sua ou um mofadão, ou a sua colcha, ou sua manta. Veja o que você quer fazer. Aqui eu tenho várias peças, eu vou criar vários trabalhos, vou escolher entre esses, todas as opções aí, vou ver um que eu quero, que eu goste mais e vou montar. Aí você escolhe quantos blocos você vai ter que fazer. Espero que vocês tenham gostado e que nos acompanhem nas nossas redes sociais, porque toda semana eu faço questão de liberar uma aula para você com conteúdo exclusivo para você. Meninas, beijinhos e até a nossa próxima aula. Meninas e meninos, os meninos também recebem beijinho. Até a nossa próxima aula.